Bom, então, dando continuidade à última aula, a gente estava falando de modificação das curvas da bomba. Na semana passada, a gente está especificamente aqui na parte, né, de modificação do ponto de trabalho, e na semana passada a gente viu alguns fatores que tornam necessários essa modificação. Então, com o passar do tempo, pode haver incrustação na linha, então são fatores inerentes aí do tempo de serviço da linha. Podem existir fatores como instrumentação da linha, então tem uma série de motivos, né, que podem tornar necessário a gente quantificar a modificação do ponto de trabalho. Então a gente viu aqui semana passada, né, a parte do sistema, né, algumas estratégias de modificar a curva do sistema. Que foi basicamente, passando bem rápido aqui, né, aumento da perda de carga. Então a gente tem aqui a curva, a equação da energia, né, entre a entrada e a saída da bomba, e a gente vê que tem um termo de perda de carga que ele é quadrático, né? Então a gente pode mexer na perda de carga, e aí a gente a gente modifica o ponto de trabalho sem modificar a curva da bomba. A gente pode aqui modificar aí, tem fatores que, na verdade, é muito mais uma análise do impacto desses fatores do que usá-los como fatores de modificação de perda de carga, né, que é mexer na pressão e no desnível do reservatório, que isso não é muito prático, né? Mexer na perda de carga, a gente pode fazer isso variando, fechando uma válvula, por exemplo, se for necessário, né? Ou então, isso daqui é uma curva que mostra, né, o que acontece se você adiciona muitos elementos na linha. Você acaba mudando a curva do sistema. Tá? Aqui é a questão do impacto, né, da variação do nível na altura estática, né, no head estático. Da mesma forma que a pressão pode influenciar, né, ter o mesmo impacto. E aí a gente começou a falar das curvas da bomba. Então aqui a gente terminou, né, na semana passada de falar de variação da curva do sistema, e aí a gente começou a falar da variação da curva da bomba. E aí a questão, né, é que para o sistema a gente até tem uma equação que não é muito complexa, né, que a gente consegue quantificar em termos de cada uma das parcelas aqui, como que o sistema está se comportando. Então é relativamente simples, né, avaliar o impacto dessas grandezas. Agora, para a bomba, a coisa se torna um pouco mais complicada, porque a influência de diversos fatores que a gente vai analisar na curva da bomba depende de análises como, por exemplo, de CFD e coisas mais complexas que a análise que a gente fez em termos do teorema do transporte de Reynolds não permite, né? Isso foi até um comentário que eu fiz já algumas aulas atrás, que o teorema do transporte de Reynolds ele é muito poderoso, né? A gente consegue simplificar, pegar uma análise complexa e extrair grandezas de interesse a partir de informações que a gente tem nas fronteiras. Essa é a grande ideia do teorema do transporte de Reynolds. Mas a gente não analisa em detalhe o que está acontecendo no escoamento à medida que ele se desenvolve, né? Então, por exemplo, aqui está a bomba, né? Lembra que a gente fez um volume de controle na entrada do rotor e um volume de controle na saída do rotor. Foi assim que a gente chegou nessa expressão do head, né? Da energia que o fluido recebe ao passar pelo impelidor. A gente não analisou, por exemplo, né, o formato das pás. Se a pá é mais inclinada, se ela é menos inclinada, se são duas, né, 4, 6 ou 12 pás. Então tem muita análise que a gente não consegue fazer simplesmente pelo teorema do transporte de Reynolds. A gente tem que entrar num equacionamento mais complexo. Só que, por outro lado, a gente não... Pode ser pouco prático, né? A gente querer saber variação de alguns fatores
que sairiam de forma simples por outras técnicas mais convenientes, que é o que a gente vai fazer aqui, que é justamente a técnica de análise dimensional. A gente não precisa, usando a técnica de análise dimensional, a gente vai avaliar a influência de diversos fatores nas grandezas envolvidas no processo de bombeamento, por exemplo, velocidade de rotação e diâmetro do impelidor, sem a gente precisar ficar recorrendo a processos muito complexos, né? Sem a gente precisar ficar usando CFD, sem a gente precisar ficar usando análise diferencial, discretizar toda a malha, né? Que isso é uma coisa relativamente complexa, tá? Então é por isso, né, é nesse contexto que a gente tem a questão da análise dimensional, é isso que a gente estava falando, né? É isso que eu terminei falando semana passada. Então, é justamente esse texto aqui, né? A questão da análise dimensional, ela é muito útil porque tem muitos problemas que não permitem tratamento analítico. A questão pode ser até mais complexa, né? Às vezes ele permite, mas é muito complicado, às vezes nem permite. Às vezes você tem um problema tão complicado que você não consegue desenvolver equações. Eu digo assim, não permite num tempo hábil, né? Se você tiver tempo infinito e deixar o computador rodando o seu problema físico num tempo infinito, uma hora ele vai te gerar algum resultado. Mas aí é o mesmo paradoxo lá da previsão do tempo, né? Você pode ter um modelo super fino, super preciso, mas vai demorar tanto para esse modelo rodar, né? Para ele jogar um resultado. Rodar, que eu digo no jargão de programação, é você fazê-lo funcionar, né? Fazer ele calcular o algoritmo que você está implementando ali. Então, pode demorar tanto tempo para ele gerar um resultado que o dia vai chegar, por exemplo, você quer a previsão do tempo para daqui a 3 dias. E aí você fez um modelo super preciso. Se você fez um modelo que leva em conta muitas variáveis, daqui a 3 dias chega e o seu modelo não gerou nenhum resultado útil, né? Então fica esse paradoxo, né? Ele dizer que não permite, às vezes é um pouco... quer dizer, pode ser um pouco complicado, porque se você tiver tempo infinito, ele vai resolver algum dia, né? Mas não é prático, né? Ninguém leva 1 ano rodando um problema, né? Às vezes é melhor você ir na tentativa e erro. Mas enfim, então essa técnica de análise dimensional, ela resolve muitas classes de problemas. Por exemplo, né, a gente terminou a aula semana passada, falando do diagrama de Moody, que ele justamente foi feito em cima de técnicas de análise dimensional. Porque a gente tem um problema de perda de carga, né, de calcular a queda de pressão numa tubulação, e a gente justamente não quer ficar. Isso daqui é o sistema de tubulação lá do Alasca, né? Eu acho que ele tem 8.000 quilômetros, alguma coisa assim, uma coisa impressionante. Então, tem curvas, desníveis, né? Mas basicamente trechos retos, né? E o que a gente quer é saber, a cada trecho, né, você tem que ter uma bomba, uma estação de bombeamento, para não deixar esse fluido parar, porque o atrito aqui, né, o que é a perda de carga? É o atrito, né? Você tem um fluido escoando, mas as camadas de fluido estão atritando entre elas e ele eventualmente para. Então a vazão vai diminuindo à medida que a perda de carga, né, a energia dissipada na forma de atrito, né, vai vencendo a energia que a bomba fornece para o processo. Para um trecho reto, a gente aprendeu lá na mecânica dos fluidos que a relação, né, P2 menos P1, né, que é o delta P sobre ρ, é a perda de carga. Isso daqui é a famosa equação de Darcy-Weisbach, né? Essa daqui, ó. Tá? Então, a perda de carga é o fator de atrito, né? A gente substitui aqui, né? O ρ é o fator de atrito, L sobre D ao quadrado sobre 2. Esse termo aqui, HL, né? É justamente esse termo aqui, né? Tá? Bom, aí a gente, né, nós como usuários, temos que ir no diagrama de Moody para determinar o F. E o F depende de quem? Do Reynolds. Lembra disso daqui, né? Mecânica dos fluidos. Do E sobre D, rugosidade relativa. Só que esse gráfico aqui ele teve que ser construído, né? A gente usa, nós, usuários, engenheiros,
somos os usuários finais que queremos o F, mas um pesquisador, ou vários pesquisadores, na verdade, né, o Moody foi o pesquisador que compilou vários resultados de vários estudos. Esse pesquisador, ou esses pesquisadores, tiveram que medir o F, na verdade, né? Certo? Para a gente, ó, isso que eu botei aqui, ó, para a gente o F é o output. Para o pesquisador que desenvolveu esse gráfico, esse era o input. Ou seja, o que é o F aqui, né? Se eu isolar o F dessa expressão, o F é o D, certo? Isolei o F aqui, ó. D delta P sobre meio de ρ LV ao quadrado. Então ele teve que medir o D, ele teve que medir um certo delta P, uma certa massa específica, um comprimento e uma velocidade ao quadrado. Então, variando qualquer um desses parâmetros aqui, como isso é um grupo adimensional, ele varia essa escala aqui, essa ordenada aqui, né? Ele está variando a ordenada. Tá? Então, ele pode pegar, por exemplo, tubos de diâmetros diferentes, se isso for fácil para ele, para gerar essa curva, essa faixa aqui, né, de variação. Ele pode variar o ΔP, ele pode variar o fluido, né, variando o ρ, pode variar o comprimento, ou variar a velocidade. Para mim, o mais fácil, né, é a velocidade, eu acho, do meu ponto de vista, é a velocidade. Porque você abre ou fecha uma torneira, você aumenta ou diminui a velocidade no escoamento. Então, esse grupo aqui, por exemplo, ó, se você pensar que você está num laboratório aqui, né, tem um tubo horizontal, e você tem uma restrição aqui, à medida que você vai aumentando a restrição, você vai deixando aumentar a vazão aqui nesse trecho 1, 2. Aí você mede aqui o ΔP, né, entre os dois, mede o diâmetro desse tubo, mede a massa específica do fluido, esse comprimento L aqui, e aí você vai variando a velocidade, você tem essa faixa aqui, né, de variação, e em função disso, você mede o Reynolds, aí isso daqui é input para o usuário, para o pesquisador, você vai ter um certo Reynolds e vai variando ali a rugosidade do tubo. Então, isso daqui é input para os dois, né? O pesquisador, ele precisa levantar essa curva. Então, ele varia esse grupo de parâmetros que formam o F para um certo Reynolds e para um certo E sobre D, ele vai ter um pontinho experimental aqui. Aí ele variou o Reynolds de novo, né? Aumentou um pouquinho o Reynolds, mediu o outro conjunto de F e Reynolds e E sobre D, certo? E aí ele vai construindo essa curva. Aí diminuiu a velocidade, caiu no escoamento laminar, ele cai aqui, né? Vai medindo o Reynolds e vai medindo o fator de atrito, né? Vai medindo essas variáveis. Então, um pesquisador, ele tem que medir tudo, né? Para usar a técnica de análise dimensional, o pré-requisito básico é que ele meça, que ele consiga medir as variáveis de interesse. Tá? Então, aqui, ó, entendendo isso, vocês observam o seguinte: originalmente, a queda de pressão, né, ela era uma função g qualquer, isso daqui é uma função g, né, que dependia do diâmetro, que depende, né, isso daqui fisicamente é o que acontece, o pesquisador sabe disso, né? Então, a queda de pressão depende do diâmetro da tubulação, quanto menor o diâmetro, maior a perda de carga, a rugosidade absoluta aqui no caso, né, quanto maior a rugosidade, maior a perda de carga, o comprimento do tubo, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga, a velocidade e as propriedades físicas do fluido, massa específica e viscosidade. Você pode botar aqui isso que eu falei na aula passada, né? Se você quiser colocar aqui a cor do fluido, né? Eu até dei esse exemplo, né? Você pode botar a cor do fluido. Será que a cor do fluido vai influenciar na queda de pressão? Se o pesquisador achar que sim, ele coloca. E a técnica de análise dimensional automaticamente vai mostrar que variando a cor você não vai variar nada. Então a cor o cara vai lá e tira, né? Entendeu? Aí, aqui tem um pulo aqui, ó, daqui para cá, que aí isso é uma questão que é ensinada lá nos livros de mecânica dos fluidos, não tem na ementa do curso, não tem, é muito interessante nessa parte de análise dimensional, é bastante interessante, mas infelizmente não tem lá, né? Mas enfim, aí tem um pulo aqui, que é justamente a técnica de análise dimensional, que permite reduzir, ó, essas grandezas dimensionais aqui, né, que varia, que o ΔP depende, para grandezas adimensionais. Então, esse pulo aqui não é mostrado, é fácil de fazer isso daqui, na verdade, né? Não é difícil, é uma parte bem tranquila de mecânica dos fluidos e que se aplica a várias outras áreas do conhecimento.
Então, por exemplo, essa técnica de análise dimensional permite a gente inferir a velocidade com que um Tiranossauro Rex corre, porque são feitas conjuntos, né, agrupamentos de variáveis entre a passada de cada animal, seja ele bípede ou quadrúpede, o comprimento da perna e a velocidade que ele desenvolve. Então, os pesquisadores pegaram esse conjunto de variáveis e fizeram uma correlação, levantaram um gráfico adimensional que nem esse daqui, ó. E aí ficou uma curva, quando colocado numa forma conveniente, como o que acontece aqui, né, com o caso da perda de carga, a gente tem uma curva, no caso dos animais, que ela mostra que um tiranossauro ele não correria muito mais que a gente não, que nós, seres humanos, conseguiríamos escapar fugindo, correndo de um tiranossauro rex. É claro que isso são dados, né? Quer dizer, são dados construídos, e o animal não está aqui para a gente, né? O tiranossauro rex, graças a Deus, não está mais rondando por aí, né? Mas a questão é que existe uma correlação muito forte que mostra que uma incerteza muito pequena, a gente correria mais rápido do que ele, pelo padrão, né, pelo padrão dos animais atuais e por essa, vamos dizer assim, por esse conjunto, né, de variáveis físicas que cada um de nós temos, né, a nossa passada, a nossa velocidade quando corre, o comprimento da perna, o nosso tamanho. Então, juntando, trazendo todos esses dados para uma base adimensional, foi demonstrado que a gente conseguiria fugir. Uma outra coisa interessante, uma outra aplicação de análise dimensional, é lá na mecânica da transferência de calor. Vocês veem muitos grupos adimensionais lá, Biot, Nusselt, lá em convecção tem um monte de grupos adimensionais para, né, as correlações, né, que são obtidas para usar o número de Nusselt, por exemplo. Então tem muitas aplicações, né? É uma outra coisa interessante também, né? Não sei se vocês repararam, mas o cavalo ele tem um diâmetro da perna dele relativamente fina, né? Se você olhar a perna do cavalo, ela tem a seção transversal da perna não é tão grande, não tem uma área tão grande assim, né? E se você olhar um rinoceronte, a perna do rinoceronte, a perna do elefante, ela é muito mais, proporcionalmente, né? Ela é muito mais grossa. Se você pegar a proporção entre a perna do cavalo, entre a seção transversal da perna do cavalo e o peso dele, e do rinoceronte e do elefante, você vai ver que à medida que o animal vai ficando mais pesado, essa proporção vai aumentando muito. Então, se você, por exemplo, quisesse pensar num cavalo com o dobro do peso, né? Se você quisesse pensar num animal que tivesse o dobro do peso ou o dobro da altura de um cavalo, a seção transversal da perna dele não ia dobrar, né? Você não consegue fazer essa relação direta. Essa regra de 3 que você usa para massa, por exemplo, né? Você não consegue usar para a área da perna. Então a área cresce numa proporção muito maior e isso daí é demonstrado por análise dimensional. Qual é essa relação entre o diâmetro, a seção transversal do diâmetro da perna dos animais em função do peso dele, né? Bom, enfim, então foram diversos exemplos aí de temas de engenharia e de temas fora da engenharia que mostram, né? Eu só estou tentando ilustrar aqui que o uso dessa técnica de análise dimensional ela tem muita aplicação, não só na engenharia, mas na área de biologia também, veterinária, ciências, enfim, vários estudos são feitos usando essa técnica de análise dimensional, que ela é simples. É claro que ela tem uma limitação, né? Você tem que medir, na verdade, você fica restrito à faixa de medida que você está usando, né? Então, aqui, por exemplo, diagrama de Moody, a gente não consegue extrapolar isso muito acima de Reynolds, acima de 10 a oitavo, ou abaixo, Reynolds muito baixo. Mas tudo bem, numa aplicação industrial, essa faixa de Reynolds aqui, ela tá coerente, né? Ela consegue resolver muitos casos. E evitando que a gente resolva problemas de CFD, né? Que a gente vá lá para o computador e bote para rodar um programa de fluidodinâmica computacional só para determinar a potência de bombeamento
que um oleoduto desse precisa. Tá? Então, a questão é essa, né? Essa técnica de análise dimensional ela é bem poderosa. E aqui, por exemplo, né, aí de novo, né, eu estou dando um exemplo, estou mostrando aqui para vocês um caso muito familiar, né, que é o diagrama de Moody, que ele foi construído usando técnicas de análise dimensional. Então, o pesquisador saiu de uma dependência, ele quer saber o aumento de pressão que ele precisa para uma bomba, né? Quanto de ΔP que uma bomba vai ter que fornecer, por exemplo, para bombear esse fluido aqui a uma certa vazão. Então, se ele quiser fazer isso empiricamente, né, baseado em observações experimentais, ele vai ter que variar muita coisa aqui, muitos parâmetros. E usando a técnica de análise dimensional, ele faz um problema equivalente. Então, esse problema aqui de baixo, né, essa função aqui de baixo, é equivalente à função aqui de cima. Só que ao invés de ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis, ó, dimensionais, né? Então, todo mundo aqui tem dimensão. A gente tem 1, 2, 3 variáveis adimensionais. Tá? Então, de cara, primeiro, que a gente já simplifica muito o problema, que a gente consegue, inclusive, colocar isso num gráfico, né? Então, se a gente pensar num gráfico com 7 variáveis, é até difícil avaliar como fazer isso. Mas um gráfico com 3 variáveis é o que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então, a gente tem esse grupo aqui, ó, certo? Olha ele aqui, ó, é o F, né? Que é uma função φ2 qualquer, né? Uma função experimental, e essas curvas aqui são os φ2, né? Tá? Cada curvinha dessa aqui é um φ2 para um conjunto específico de dados. Tá? Então, φ2 linha, φ2 duas linhas, φ2 três linhas, φ2 quatro linhas. Tá? Beleza? Então, o pesquisador vai lá e mede aqui, né? Essa relação entre o F, entre o Reynolds e o E sobre D. Por isso que o diagrama de Moody, você tem que determinar o Reynolds e o E sobre D, porque os pesquisadores observaram que a rugosidade relativa influencia na perda de carga. Os pesquisadores observaram que o Reynolds influencia na perda de carga. Então, você tem que avaliar a abscissa, que é o número de Reynolds, a ordenada, que é a rugosidade, e com isso, você, né, para você, o output, né, o seu output desse gráfico é o F, que depois você vai igualar ao que ele representa, o que o pesquisador mediu de forma adimensional no laboratório dele, mas que pode ser extrapolado com seus dados. Extrapolado não, né? Pode ser definido, extrapolado se fosse fora da faixa aqui, né? Mas pode ser definido para o seu conjunto de dados. Tá? Então, quando você agrupa, quando você faz um agrupamento adimensional, você varia uma dessas variáveis aqui, você está variando todo o grupo, né? Você está variando todo o F de uma vez só. Depois você mede o F e joga os parâmetros dimensionais aqui do seu problema e você chega na variável de interesse, né? Que no caso, para a gente aqui é o ΔP, né? O pesquisador no laboratório mede o ΔP e a gente, na vida real, define o ΔP como o nosso output, né? É o que a gente quer. Para ele, isso é um input, tá? Para o pesquisador, esse ΔP aqui, ele está colocando, jogando lá no gráfico. Para a gente determina isso, tá? Então, essa é a ideia de análise dimensional, né? A gente reduz consideravelmente o número de variáveis. A gente reduziu aqui de 7 para 3, né? E, inclusive, permite a gente tabular isso de forma muito fácil, né? A gente colocar isso na forma de tabela, colocar na forma de gráfico, né? Muito mais conveniente do que isso daqui, né? Você economiza tempo do pesquisador, porque agora ele não precisa individualmente variar pressão, individualmente variar diâmetro, rugosidade, comprimento, velocidade, certo? Massa específica, viscosidade. Ele varia um desses que ele já está variando todo o grupo. Tá? Então, isso não só economiza tempo do pesquisador, como simplifica muito a análise do usuário final, a técnica de análise dimensional. Um outro exemplo, né, só para fechar aqui essa parte, a gente voltar para bombas, é a questão do arrasto de um corpo rombudo, né,
Isso daqui uma esfera, isso daqui é uma bola de boliche caindo num tanque de água, né? Então a gente tem a esfera descendo aqui, a gravidade puxando ela para baixo, a gente tem o empuxo puxando ela para cima, né? Mas a gente tem também a força de arrasto. O que é a força de arrasto? É o atrito que existe aqui, né? Da esfera com o fluido, e uma diferença de pressão que existe naturalmente. Isso daqui é escoamento externo, isso é uma explicação que leva tempo para fazer, né? Não quero ficar explicando aqui os detalhes do arrasto, né? Mas basicamente é o atrito e a diferença de pressão que existe desse ponto para esse ponto aqui. Tá? Então, normalmente aqui tem uma pressão muito grande na frente, né? No ponto de estagnação, a pressão é muito grande. E aqui a gente pode ter até pressões abaixo da pressão do restante do escoamento, né? A gente pode ter um vácuo aqui localizado que atrapalha ainda mais a descida da esfera. Agora, essa força de arrasto aqui, para ela ser determinada numericamente, não é muito fácil, né? Vocês observam, até por essa foto aqui, a gente consegue observar um fenômeno que é o de descolamento da camada limite, que também é um assunto que leva, enfim, tempo, né? Bastante. É bem complexo, da gente não dá para também ficar falando aqui em pouco tempo, então isso daqui exige algumas aulas de explicação, né? Então, o que acontece é que esse fenômeno aqui de descolamento da camada limite, ele complica muito essa análise. Então, resolver isso numericamente não é muito fácil. Mas existe interesse prático, né, da gente querer saber a força de arrasto em diversos corpos, quando eles estão escoando imersos em fluidos. Inclusive, isso daqui, né, você pode pensar que uma esfera não representa muita coisa, ou ou tenha muita representatividade prática, mas a partir de uma análise dessa, a gente, por exemplo, entende, né, que um corpo esbelto, se a gente fizesse uma carenagem aqui, ó, e é por isso que um carro sedã ele tem um arrasto menor, porque à medida que a gente faz uma carenagem aqui atrás, esse descolamento, essa camada, essa região aqui, ó, que se chama esteira turbulenta, que tem baixa pressão, a gente consegue diminuí-la. E isso ajuda bastante na questão da distribuição de pressão. A pressão aqui atrás agora não fica tão baixa. E isso diminui a força de arrasto. É por isso que um carro sedã ele tem uma aerodinâmica, né? O pessoal fala, né? Que ele consome menos, porque ele tem um arrasto aerodinâmico melhor, porque ele tem uma aerodinâmica melhor, né? Então, se você tem um carro sedã que tem uma... Então, ele está indo para lá, e aí o escoamento aqui, ele tem a oportunidade de se desenvolver melhor do que um hatch, né? Então, você tem um hatch aqui com a traseira muito pronunciada, à medida que o escoamento encontra essa área aqui, essas esteiras turbulentas, elas se formam. Aí, de novo, né, explicar isso envolve muitos conceitos, mas eu só estou ilustrando aqui porque não é tão inútil assim a gente estudar o arrasto numa esfera, né? Porque ela ensina para a gente muitos conceitos que são aplicados por exemplo, na aerodinâmica de veículos, né? Então, à medida que a gente faz uma carenagem, essa esteira aqui diminui, essa esteira ela tem uma baixa pressão, ela aumenta a força de arrasto, e aí a gente consegue melhorar a aerodinâmica de carro, sei lá, de avião e tudo mais, né? Tá, bom, mas enfim, o que a gente está falando? A gente está falando de bomba, né? Já fui aqui para aerodinâmica e tudo mais. Deixa eu voltar aqui para o nosso mundo de bombas, que é o seguinte. Então, mas tem tudo a ver, né? Essas técnicas de análise dimensional, ela permite trabalhar nessa questão de aerodinâmica e também de curvas de bomba, né? A gente já vai voltar nisso. Bom, mas aí o que o pesquisador quer saber, né? Ele quer saber como, uma maneira fácil de determinar a força de arrasto, né? Essa força que se contrapõe ao movimento. Quando o carro está andando para frente, a força de arrasto empurra ele para trás, né? Então, se você botar sua mão para fora do vidro, quando o carro está andando, você tem uma força de arrasto enorme ali, que empurra sua mão para trás. Então, existe um interesse prático na mecânica dos fluidos de quantificar essa força de arrasto para diversos corpos.
Só que para você ficar determinando isso numericamente pode não ser muito fácil. Então, aqui é um outro exemplo, né? Aí isso daqui é uma coisa, é um gráfico representativo da mesma forma que o diagrama de Moody foi para perda de carga no escoamento. Isso daqui é um gráfico representativo para o fator de atrito numa esfera, tá? Escoando num corpo submerso. Então, a gente tem aqui, ó, o pesquisador vai lá e fala, bom, o fator de atrito, assim como a gente fez da queda de pressão, né? O fator de atrito é uma função F qualquer do diâmetro da esfera, então quanto maior o diâmetro, maior a força de arrasto, da velocidade, né? Quanto maior a velocidade, maior a força de arrasto, e da propriedade do fluido. Quanto mais viscoso for o fluido, maior vai ser a força de arrasto. Quanto maior a massa específica também, a massa específica exerce uma influência na força de arrasto. Mas para a gente ficar empiricamente, né, se a gente perceber que isso daqui não é muito fácil resolver numericamente, e a gente quiser fazer uma análise empírica disso, uma análise experimental no laboratório, a gente teria que medir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. E aí a gente teria que variar a viscosidade, né, para uma viscosidade, gerar pelo menos 5 a 10 pontos em cada uma dessas outras grandezas. Depois, para cada viscosidade, 5 a 10 pontos para essas outras grandezas. Então, de novo, a mesma coisa que a gente estava falando aqui da perda de carga, né, do ΔP aqui, né? A gente teria um tempo enorme de laboratório, depois até para compilar esses dados, né? Ia ficar uma coisa muito grande. Ao passo que, se a gente usar análise dimensional, todas essas variações são englobadas nessa curva aqui, nesse gráfico. Tá? Nesse caso, o pesquisador, ou a técnica de análise dimensional, ela forneceu 2 grupos adimensionais. O coeficiente de perda de carga, o CF, e o Reynolds. Então, o coeficiente de perda de carga é uma função G do número de Reynolds. Qual é essa função G? A gente tinha uma função F dimensional, aqui a gente tem uma função G adimensional. A função G é essa daqui, ó, que você levanta que o pesquisador levanta experimentalmente. Ele vai para o laboratório, ele instrumenta uma esfera ou alguma coisa assim, mede a força e mede os parâmetros da esfera, né? O diâmetro, a velocidade, a massa específica daquele fluido. No outro lado, ele mede o Reynolds. E aí ele vai levantando dados, né? E aí aqui são os dados, né? Os pontos experimentais, ó, as bolinhas aqui são os pontos experimentais. Então, as bolinhas azuis nesse gráfico aqui, ó, se vocês observarem, tem bolinha azul cheia e bolinha azul vazia, né? As bolinhas azuis cheias é de um grupo de um dado grupo de pesquisadores. São essas aqui, ó, as bolinhas azuis cheias, tá vendo aqui que eu estou marcando, né? E aí ele estudou até essa faixa aqui de Reynolds. Ó. Ele parou aqui e tem um ponto aqui, ó. Aí um outro grupo de pesquisadores não entendeu direito por que aqui baixava, né? Ele vinha com um comportamento muito bem comportadinho, tá vendo? E aí chegava aqui, ó, tinha um ponto que parecia ser até um outlier, né? Um ponto fora ali da curva. Aí veio um outro grupo de pesquisador e fez os pontos cheios ali, né? Aqueles pontinhos ali, esses pontinhos aqui desculpa, os pontinhos vazios ali, ó. E aí, ó, eles foram confirmando, né? Como são dados adimensionais, você medindo essas grandezas aqui, você tem que chegar nesse CF, né? Nessa escala aqui, né? Independente da ordem de grandeza da força, da velocidade, do diâmetro, você tem que, fazendo esse grupamento de parâmetros, você tem que chegar nesse coeficiente de força. E aí ele foi medindo, variando o Reynolds. Ele foi vendo, ó, eles foram observando que realmente batia. Aí aqui, ó, ele encheu de dados experimentais, porque ele queria entender o que estava acontecendo aqui nessa região. Aí aqui, ó, você vê que os dados cheios são mais espaçados aqui, né? Mas chegando aqui, ó, eles são tem bastante dado experimental aqui, né? Certo? Porque ele quis entender o que estava acontecendo. Isso daqui é um fenômeno de descolamento da camada limite. O que acontece aqui? Nesse ponto, o escoamento se torna turbulento. E aí a gente consegue trazer o descolamento da camada limite aqui para trás. Ó.
a resistência ao descolamento da camada limite para o escoamento turbulento é maior. E aí, essa esteira turbulenta, ela ia ficar aqui atrás. Como essa esteira turbulenta tem uma pressão baixa, a gente consegue induzir no escoamento turbulento aqui em torno da esfera, fazer com que a camada limite se mantenha colada na esfera e ela só se descolhe aqui para trás. E aí, essa esteira turbulenta fica menor. E é por isso que você quer induzir a turbulência, na verdade, porque você observa que o coeficiente de arrasto diminui drasticamente quando a gente faz com que a camada limite descolhe mais numa região que ela se mantenha laminar aqui, né? Desculpa, enfim, que o escoamento se mantenha turbulento, a camada limite, o descolamento da camada limite venha mais aqui para trás da esfera, e isso gera uma região de baixa pressão ali atrás. Então, essa é a explicação do porquê que as bolas de golfe têm aquelas moças. Porque se você induzir essa turbulência numa região anterior aqui, o coeficiente de arrasto cai. E aí a bolinha de golfe consegue ir bem mais longe. Bom, enfim, fugir de novo aqui do assunto central, né, que era justamente a questão da análise dimensional, que na verdade aqui, ó, então o importante da gente falar aqui é o seguinte, ó. Então agora a gente tem dois grupos adimensionais, e aí a gente plota um gráfico, né? Por isso que esse gráfico aqui, ele é ordenada contra a abscissa, e eu tenho uma função g, eu não preciso de outro, por exemplo. Se a rugosidade relativa fosse um fator que influencia aqui nesse comportamento, a gente ia ter que ter um E sobre D aqui, assim como a gente tem lá. Desculpa, na verdade, isso daqui é para uma esfera lisa, né? Claro que a rugosidade influencia, mas isso daqui é para uma esfera lisa, por isso que a rugosidade relativa não está aqui. Mas se a gente quisesse levar em conta a rugosidade, a gente teria que ter da mesma forma que a gente tem aqui, ó. Da mesma forma que a gente tem aqui o E sobre D, para o diagrama de Moody, a gente ia ter que ter a rugosidade ia entrar aqui. Ela entra, na verdade, né? Mas isso daqui vale para uma esfera lisa. Tá? Beleza? Então a gente tem o coeficiente de arrasto, uma função do Reynolds. Aqui, como é que a gente faz para usar esse gráfico? Né? A gente mede o Reynolds característico aqui. Então o Reynolds característico é a massa específica, vezes a velocidade com que a bola está descendo, vezes o diâmetro dela, né? Sobre a viscosidade do fluido. Você mede o Reynolds, vem aqui, né? Numa certa. Sobe aqui no gráfico, e aí a gente tira o CF. Um CF aqui de 1,5. Então a gente fica aqui 1,5, por exemplo, né? É F, 1 meio de ρ ao quadrado, πd2 sobre 4, que é a área, né? Então a gente tira aqui a força de arrasto em Newton, né? Tem a massa específica, a velocidade com que a bola está escoando e o diâmetro dela. Tá? Então essa é a maneira. Então, por análise dimensional, a gente consegue determinar coisas complexas, né? Bom, aí voltando para o nosso mundo das bombas aqui, né? A gente falou de vários assuntos aí para justificar essa técnica de análise dimensional. E ela é usada aqui, ó, né? Por que isso é usado para a gente aqui? Para ter uma relação fácil, por exemplo, quando a gente tem duas bombas, né? Operando em rotações diferentes ou com diâmetros diferentes. Como é que o head da bomba vai se comportar? Como é que a vazão vai se comportar? Como é que a potência, isso daqui, né? A potência absorvida no eixo da bomba, B, vai se relacionar com a potência absorvida no eixo da bomba A, em função, né, do diâmetro, em função da velocidade de rotação, certo? Beleza? Então essa isso, né, a técnica de análise dimensional vai nos ajudar a obter essas relações. Então aqui a gente vê, por exemplo, o uso da técnica de análise dimensional, isso daqui, enfim, o cara está fazendo, né, o pesquisador está fazendo uma outra análise aí de visualização de escoamento, mas o que a gente observa aqui é um protótipo, né? Desculpa, um modelo em escala de um carro. Então você pode ir para o laboratório,
colocar um modelo em escala, você não precisa fazer um carro do tamanho real, você precisa fazer um avião do tamanho real para analisar as influências das forças de arrasto que vão exercer no protótipo em escala real. Você faz um modelo em escala reduzida, por exemplo, né? E aí você vai para o laboratório e mede, certo? E mede no laboratório, aqui pode estar instrumentado, né? A roda aqui pode ter um sensor aqui, ó, parece que tem um sensor ali embaixo, né, em cada roda. Medindo a força, aqui pode ter um ventilador muito grande, né, um túnel de vento. A gente deve ver o cabelo aqui dele que está bem... e, claro, pela fumaça, né? Então aqui essa ponta aqui desse tubo está soltando uma fumaça e ele está observando aqui como que a fumaça se desenvolve ali em torno do carro, né? E essa instrumentação aqui, eventualmente, está medindo a força que o carro está exercendo ali no solo, né? Seria força puramente devido ao arrasto aerodinâmico ali, tá? E também existem coisas tipo isso daqui, né? Eu até vi no Discovery um dia desses, essa maquete aqui. Isso daqui foi um prédio com uma forma bem peculiar que foi construído, eu não lembro direito qual cidade que é. Mas aí tem um túnel de vento aqui, ali você vê o ventilador direitinho ali atrás, né? Para simular a influência do escoamento do vento de prédios vizinhos, né? Então isso é uma maquete dos arredores desse prédio aqui, para simular em escala, né? Em escala reduzida aqui, como que o vento iria se comportar vindo aqui, né? Batendo aqui, dando a volta, e como é que ele ia chegar e atingir aqui o prédio. Então, antes de você construir o prédio, você vai e faz um experimento no laboratório para determinar essas questões, né? Então, você mede aqui, por exemplo, a força que o vento está exercendo aqui em função das diversas interações que existem nos arredores, faz isso para esse modelo em escala e a técnica de análise dimensional, claro que isso não é uma regra de 3, né? Muitas das vezes você tem fatores complicadores aí, né? E aí você expande isso depois para o modelo em escala real, tá? O protótipo em escala real. Faz isso no modelo em escala, certo? Então, essa também são aplicações aí de análise dimensional, né? Para a gente vai estar na questão da bomba, né? De uma maneira fácil, né? A técnica de análise dimensional, então, ela permite agrupar os parâmetros de forma conveniente, né? E aí o que a gente quer, né, é a análise da curva head-vazão para uma bomba, para uma variação da velocidade de rotação ou diâmetro, por exemplo. Então, aqui, ó, o que está mostrando nesse gráfico aqui? Olha só. Você tem um sistema 1 e o sistema 2. Aí, eventualmente, ó, você está com a bomba 1, aqui, ó, aqui você está no ponto de trabalho. Aqui, ó, você está nesse ponto de trabalho aqui, né? Essa bomba na RPM 2, no sistema 2. Se por algum motivo... aqui ele não está cruzando a curva da bomba, essas duas aqui que estão. Se por algum motivo... peraí. Tá. Se por algum motivo o sistema cair aqui, ó, para essa condição 1, por exemplo, a perda de carga reduziu, você retirou algum equipamento da linha para fazer manutenção, né? Se tinha um trocador de calor, você tem uma certa perda de carga associada a esse trocador de calor, você retirou o trocador de calor para fazer manutenção. Por exemplo, só um exemplo, tá? Então a curva do sistema caiu de 2 para 1, momentaneamente. Só que a bomba, operando na velocidade 2, ela vai ficar nesse ponto de trabalho aqui, ó. Só que por algum motivo você não pode fazer isso. Você tem que trazer de novo para o ponto de trabalho 1. O que você pode fazer? Reduzir a velocidade de rotação da bomba aqui, ó. A mesma bomba, olha aqui, ó, a curva da bomba caiu aqui, tá vendo? Se você reduzir a velocidade de rotação da bomba, e você tem que saber de quanto, né? A curva da bomba vai passar daqui para cá, e aí você volta para o seu ponto de trabalho original aqui, tá vendo? Tá? Beleza? Então essa é a grande questão que a gente está vendo aqui, que a gente quer fazer, né? Usando a análise dimensional, como prever essas variações de curva de bomba
variando, por exemplo, a velocidade de rotação, variando, por exemplo, o diâmetro do impelidor, né? Como que a curva da bomba vai se ajustar à curva do sistema para diferentes condições de operação. Tá? Então, é isso que a análise dimensional, para a gente, né, especificamente, no caso de bombas, vai permitir que a gente faça. Tá? E aí, aqui, né, tem diversas situações. Né? Então, aqui tem o sistema 2. Então, aqui, por exemplo, ó, sistema 1 com a bomba na rotação 1, a gente tem esse ponto de trabalho, certo? Que é onde a curva da bomba cruza a curva do sistema. Se a perda de carga aumentar, for lá para o sistema 2, por exemplo, você fechou uma válvula ou instrumentou a linha, o ponto de trabalho na bomba com a RPM1 vai vir para cá, certo? Você vai reduzir a vazão. Aí, digamos que você queira voltar para cá. O que você faz? Aumenta a rotação da bomba. Aí é o caminho inverso do exemplo que eu dei anteriormente, né? Esse é o exemplo de você, eventualmente, aumentar a perda de carga. Por exemplo, a tubulação vai ficando muito antiga e aí você vai tendo aquelas incrustações que eu mostrei, né? Então, o sistema 1 passa para o sistema 2, à medida que o tempo vai passando. Vai havendo incrustação e aí a curva do sistema vai aumentando e a perda de carga vai aumentando e a vazão vai diminuindo. O que você pode fazer para voltar para o ponto de trabalho original? Aumentar a rotação. E aí a curva da bomba sobe para cá. Ó. Tá? E aí você aumenta a rotação de forma que você vai fazer com que a curva da bomba encontre a curva do sistema no ponto de trabalho que você quer. Tá? Então é um exemplo no caminho inverso do primeiro exemplo que eu tinha dado. Né? Eu tinha dado um exemplo do sistema perdendo, reduzindo a perda de carga por algum motivo. Né? Então, por exemplo, você retirou algum equipamento da linha, ou sua planta tinha uma certa configuração e você mudou, você tirou um caminho, alguma derivação que existia originalmente, você acha que não precisa mais, você passou um tubo reto ali numa derivação longa. Então, eventualmente, você pode ter redução de perda de carga e a vazão aumenta. Se você não quiser, se você precisar que o seu processo esteja numa vazão muito bem definida, que ela não pode aumentar nem diminuir, você tem que ter controle da bomba. Tá? Beleza? Então, finalmente, né? Agora eu falei muito, né? Então teve muito blá 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 até agora. Agora a gente vai botar tudo, vamos dizer assim, a gente vai quantificar, né? Até agora foi muito qualitativo. Agora a gente vai fazer as coisas quantitativas. Mas só para não ficar quebrado, já são 8h50, eu vou dar uma paradinha para a gente beber uma água. Aproveitar para não ficar depois, começar e senão eu começaria essa parte, a gente ia parar, depois voltava. Tá? Alguém tem alguma pergunta aí? Alguma questão?